Nestes últimos 35 anos, em virtude dos serviços prestados por aqueles nascidos para tal, verdadeiros missionários da verdade, agindo sobre a tangência das falanges destes lados, o Espiritismo se expandiu formidavelmente. No Extremo Oriente, por falta de instrumentos humanos, pouco se pode fazer, motivo esse de terem deslocado para as bandas ocidentais milhões de servidores, de espíritos conscientes. O numeroso agrupamento ao qual pertenço também se ocupa intensamente nas plagas ocidentais, com o advento das duas últimas guerras, forçando a humanidade a desgastes e a precipitações, muito aumentaram os nossos serviços. A crueza de algumas ideologias e a insanidade de alguns movimentos, procurando minar as bases do edifício religioso, deram-nos trabalho e muitas horas de angústia. Se temos o que dizer aos homens em matéria de doutrina, temos ainda mais que alertá-los em face de certas atitudes que implicam em depor contra Deus e contra as verdades espirituais, desalojando da criatura o fermento sagrado da fé. Todos os crimes contra o sagrado bem do espírito não ficarão impunes, disso temos a mais absoluta certeza. Quem se aplica em chafurdar consciências no materialismo, nas garras do animalismo brutalizante, que não espere outra recompensa que não seja a dura paga. Ninguém trairá impunemente o sacrifício dos grandes reveladores. O sangue do Cristo derramado à guisa de imortal lição jamais se transformará em objeto de manobras politiqueiras. Muito antes que o homem tivesse necessidade de cogitar dos interesses subalternos da vida, através de ideologias materialistas e inimigas de Deus e do Espírito, já era espírito e tinha por direito supremo ser filho de Deus. Muito trabalho nos dão aqueles que pretendem resolver os problemas humanos à custa de negar o que é inegável, a verdade que é Deus, e se para tanto atraem as mais negras legiões, arrancando-as dos abismos da subcrosta, por certo que essas companhias terão por turno quando deixarem os despojos físicos. Assim é que fomos trabalhando, agindo, organizando e servindo, ora para cá, ora para lá. Vários já são os ambientes em todo o Extremo Oriente, onde se fazem reuniões francamente espíritas, onde se semeia, onde se colhe, pois a consoladora obra é pródiga em benesses espirituais. Confortam-se os corações, fortalecem-se os espíritos, levantam-se os ânimos. A sementeira budista rende em frutos de alto poder nutritivo, uma vez aplicada bem da revelação ostensiva. Há muita falta de obras instrutivas, razão porque a disseminação é lenta, mas ainda assim, marcha lenta e segura aquela maneira de reunir que era dos apóstolos do Cristo. Lentamente, sim, mas o Pentecostes se alonga pelas terras da Índia sem que a maioria dos cultores saibam do seu porquê. Com a morte de Gandhi, vivido espírito e bem tramado na vasta fieira dos Budas, grande impulso ganhou a batalha revelacionista, prolongamento daquele sistema ensinado por Paulo no capítulo 14 da primeira carta aos Coríntios. O grande abnegado chefia, com alto grau de autoridade, o movimento que tende a se espraiar por toda aquela parte da terra, assim como outras partes estão sob chefia de outros grandes espíritos, que, por sua vez, estão sob a égide da diretoria planetária. De grande esplendor foi a reunião onde Gandhi recebeu a incumbência de orientar o movimento renovador. Achavam-se presentes os mais vividos espíritos do planeta, as maiores autoridades em trabalhos de variada ordem e monta, e como não podia deixar de ser, em virtude da grande significação histórica, estiveram presentes Jesus e seu grupo de imediatos diretos. Embora estivesse distante, pois a reunião teve por teatro uma vastíssima região da 15ª esfera, pude ver alguns dos grandes reveladores. Estiveram presentes também muitos espíritos encarnados, aqueles que se acham em trabalhos missionários e que no momento estavam em condições de fazê-lo. Houve momentos em que a essência divina, Brahma ou Deus,
com tanto ardor fora referida por alguns dos grandes arautos que a sua divindade refugiu acima de nossas possibilidades de visão. Ficamos sem ver, ofuscados pelo brilho divino, mais de uma vez. E a simples recordação desse maravilhoso e inolvidável acontecimento em todos os momentos nos torna feliz, inenarravelmente feliz, porquanto esta felicidade não se parece com aquelas que podem ser discernidas e ventiladas pela linguagem humana. Finalizando meu relato, rendo graças por ter feito mormente a convite de quem o fiz, a cuja grandeza muitos serviços todos nós devemos. Com o meu assento doutrinário budista, em virtude de muitas vidas curtidas na Índia, rendo, no entanto, o meu preito de respeitosa homenagem a todos os grandes reveladores, embora alguns tenham sido fracos e outros tenham feito concessões a conceitos e pré-conceitos nada edificantes. Aos maiores e menores, a minha gratidão, pois se os erros são por conta da inferioridade, não é certo que os acertos representam as virtudes divinas que residem na criatura? Acima de cogitações, no ápice da escala hierárquica e topo da autoridade, ali se encontra o Cristo planetário. A ele aqui deixo patente a minha inferioridade e o meu desejo de servir. Que me permita servir na Índia, pátria de tantos dias de berço, de venturosas esperanças, onde os meus descendentes ainda vivem e esperam dias melhores. A Brahma, o sagrado princípio, de quem somos todos partículas manifestadas, digo apenas que seja feita a sua divina vontade, para que a humanidade venha a presto ser mais feliz. Aos homens, meus irmãos em origem e finalidade, já recomendei no curso do relato o culto da lei da revelação. É a chave da vitória, pois encerra a garantia de Jesus de jamais ser vencida pelas portas do Hades.